Oi, bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite, é o horário que vocês assistirem esse vídeo. Eu senti vontade de fazer eu vou tentar encurtar esse vídeo para não ficar uma coisa muito longa, tá? E já em primeira mão eu vou lhe falando, quem sou eu para falar, para saber ser dona da verdade? Eu falo de fatos concretos que acontecem comigo, que eu vejo que acontece com outras pessoas, mas quem sou eu para falar da outra pessoa, se ela está certa ou está errada? Mas de vez em quando a gente sai fora do nosso quadrado para falar sim, né? Que a gente tem razão, que nós somos o dono da verdade, sutilmente, e apesar que a gente tem que ter aquela vigilância, tá? Então, eu tiro as cartas aqui que a espiritualidade fala, a minha intuição, a minha vibração, a minha energia, as falas, né, das entidades, aquela coisa toda, né, que eu não procuro saber nome, não pergunta quem é que foi, não. Às vezes dá para eu identificar, eu nem falo com vocês, mas é através dos símbolos, até que para vocês entenderem, eu mostro, é isso aqui, é isso lá, aí vocês já estão acostumados. Mas o que eu falo sempre nos meus vídeos? É o seguinte, não estou falando que as outras estão erradas, que estou certa. Eu estou falando assim do meu trabalho, tá? Foi preciso sim eu fazer né, inserir esse canal para passar essa energia, para eu despertar, para minha cura, a cura de si mesmo, minha cura. Antes disso, de eu estar aqui com vocês, eu andava muito doente que eu falo assim, muito ansiosa. Claro que eu procurava médico, aquela coisa toda, porque a gente tem que cuidar do corpo e da alma, né? Então, na casa que eu frequento, falou assim, não adianta você ter esses dons, essa intuição que tá assim, ó, gritando por aí, e você só tomando assim, enchendo a cara de remédio. E eu sei que tem muitas pessoas que, né, que vai ouvir isso aí e que não fazem, que não trabalham. E tem outros, todas as pessoas são médium, né? Tem intuição, fala que é coincidência, tal. Tudo bem. E eu também não estou aqui para falar de religião, né? Porque até mesmo o espiritismo, ele vai além, para mim, é o meu modo de pensar, além da religião, né? É uma doutrina assim que eu escolhi para minha vida por causa, né, para entender melhor o que acontecia comigo desde, né, de criança para adolescência, aquela coisa toda. Então eu me inseri com muita responsabilidade e com aquela cobrança de que se eu pedir para reencarnar com isso, para vir aqui, né, para a Terra, nascer vindo no ventre de uma mulher maravilhosa. Um dia eu ainda conto a história dessa minha querida mãezinha para vocês. Vim no ventre maravilhoso. Então, e com isso tudo, eu vou reter, eu não vou passar. Quantas vezes né, para cada segundo eu falo assim, gente, a gente não estou aqui prevendo o futuro, não estou aqui brincando de espírita, brincando com as cartas, brincando com a espiritualidade, com Deus, não é nada em vão, não é. Então, e eu falo, o futuro quem faz somos nós, a gente, nós somos o futuro, né? Que está quase acabando, está quase no passado. Porque nós estamos num tempo de transição. O planeta que nós estamos, Terra, entendeu? Está passando por uma grande transição. É a última chamada do quartel. É a última parada do trem, tá lá estacionado, que eu não sei aonde, de que trio, que barra e que ano, não sei. Mas está esperando. Nós somos as últimas gerações, de uns 20 anos para trás, nós somos a última geração dessa transição aqui, tá? Então, nós estamos no último chamado.
Eu não estou aqui para dar lição de moral para aqueles pessimistas, otimistas, nada disso. Eu estou falando para mim também. Falando para vocês, eu consigo entender que eu também preciso melhorar, porque eu também sou do balacobaco, tá? Então, e a gente, eu quero contar para vocês, mesmo a gente inserido na espiritualidade, né, a gente desenvolvendo, para mim, o meu pensamento, tudo é surpresa, eu me surpreendo com isso, né? Por mais que eu esteja acostumada. Uma vez uma pessoa falou para mim, isso aí eu não tem algum tempo. Eu sofri muito, mesmo sendo espírita e sabendo que a morte ela não existe. É vida após a vida. Nós temos a vida aqui no plano terreno e outra, voltar para casa. E nós escolhemos. Então eu sofri muito com o desencarne da minha mãe. Ainda sofro um pouco, mas está assim amenizado. Eu sofri muito. Porque eu vou te falar a verdade, isso para mim não é vaidade. Eu tive a triste e dolorosa, sabe? Visão, intuição mesmo de quase morrer, você entendendo? De preparação para o desencarne da minha mãe. Eu tive isso. Eu pedi ajuda. Eu gritava que ela ia falecer. Só que eu não falava para ela. Minha mãe estava boa, né? Pra lá para cá. E eu falei que eu ia contar essa história depois, mas eu vou contar só um pedaço. Eu sofri muito porque eu sabia que ela ia. Eu falava para as pessoas em volta de mim: me ajuda a segurar minha mãe. Eu não conformava. Então eu ouvi de uma pessoa o seguinte: por que você sofre tanto se você é espírita e sabe que a morte não existe? Aí eu respondi: porque eu erro, eu sou humana, eu sou errante e não há nenhuma religião que vai fazer eu sofrer menos. Porque eu sou errante, não é porque eu sou espírita, porque eu acredito na espiritualidade que eu tenho esse alcance de aceitar a morte de uma pessoa muito, muito amada por mim. Entendeu? Então, me fizeram isso, como se diz, me questionando, se é espírita, eu deveria aceitar. Aí eu não estou preparada, tem tantos espíritas no umbral, gente. Diz que existe um hospital no plano espiritual para acolher somente os espíritas, para cura, porque aqui na Terra, envolvida com as coisas materiais, tudo, a gente fala e faz, é tudo. Basta tirar algo que a gente ama tanto para que a gente caia na depressão, na negação, na briga com Deus, com Jesus, aquela coisa. Isso tudo acontece, isso é normal, entendeu? Existem pessoas espiritualizadas e existem pessoas que não são espíritas que têm aceitação? Sim, existe. Existe todos os tipos, até aqueles que são ateus, existe aquela desprendimento. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, entendeu? Principalmente agora que eu estou começando a entender melhor o seguinte: as pessoas, não somente eu, todo mundo, assim, que eu ouço alguma coisinha aqui, eu vejo um trenzinho ali, eu vejo pela internet, estão muito intuídos, muito sensitivos, com a energia assim aflorada, a intuição aflorada e não está percebendo o chamado. E não estão se abrindo com isso, não atentando para isso. Entendeu? Então, eu doei muitos livros espírita, inclusive um que eu até esqueci o nome, gente. Ele está contando. Eu adquiri esse livro há 6 anos, 7, eu não sei que ano, há menos de 10 anos. E ele vem falando do que está acontecendo agora. Há 10 anos atrás, ele está vindo falar do que está acontecendo agora. Então a gente está tendo avisos, a gente está tendo chamados,
A gente está tendo tudo isso e não está atentando para isso. E nós não estamos. Gente, na espiritualidade, seja ela qual for, talvez católica, evangélica, budista, ou qualquer um, ou até aqueles que não acreditam, tá havendo esse chamado, mas ninguém está percebendo. Até mesmo eu. Nós não estamos percebendo. Coisa simples, sutil. Olha, os nossos mentores, anjos da guarda, né, deu um nome que vocês melhor assim se identificam. A gente está tendo um chamado, a gente comentou, está insistindo nos nossos anjos da guarda. Gente, vai para ali, a gente não está indo. Você entendeu? A gente está tendo a oportunidade de fazer o bem. A gente está tendo a oportunidade de ter abundância. A gente está tendo a oportunidade de melhorar um pouco, entendeu? Porque aquele que não peca, aquele que não tem dívida espiritual com as pessoas, ela não está encarnada aqui na Terra, nesse planeta. Está num planeta bem melhor. E eu tenho a cara de pau de botar minha cara aqui para falar. Eu estou tentando melhorar porque eu não quero ir para um planeta, depois de desencarnado, para um planeta primitivo. Pelo amor de Deus, eu peço a Jesus. Então eu estou tentando a minha maneira. Aqui fazendo a leitura para vocês, passando a mensagem para vocês, também é um sinal de quê? De caridade. Entendendo? De passar essas minhas energias, os meus conhecimentos para vocês um pouco. Não só eu, com muitos que tem aqui nesse canal. Entendeu? Taróloga ou não, intuitiva, sensitiva ou não, mediúnico, palestra, coach, é tudo. Se vocês forem passando, vendo vídeos, vocês vão reparar que eles estão chamando. É um detalhe. Então, na nossa vida cotidiana, assim, né, no dia a dia, a gente também está tendo esses insights. E não estamos percebendo. Às vezes uma coisa pequena, a gente não liga e não dá importância. Eu vou falar uma coisa com vocês que aconteceu comigo na semana passada, não nessa, na quinta-feira passada. Na quinta-feira passada, esse é um caso muito rápido. Você vê como que o nosso mentor ele age e como o nosso pensamento ele se toma uma forma, tá? Na quinta-feira da semana passada, à noite, eu não sei que horas, se era 8 ou 9 horas, eu só sei que eu estava repousando. Eu pensei numa pessoa, numa aluna que eu tive. E, assim, não sei, eu não sei por que eu pensei nela. Né? Agora eu sei, né? Mas no dia eu não sabia. Gente, veio ela na minha cabeça, eu pensei nela, pensei bem na fisionomia dela, tal, e nos casos dela, aquela coisa toda. Passou esse pensamento, retornei para fazer outra coisa, eu estava meditando, tal, passou. Pronto. Quando foi na sexta-feira, na hora do almoço, eu tinha que ir no hortifruti, né, verdurão, como se fala aqui, comprar frutas. Uma fruta específica, uma maçã, né? Aí eu procurei, né, essa qualidade dessa maçã e fui e passei em frente à loja de uma cliente minha, de uma pessoa cujo tem o mesmo nome da minha ex-aluna que eu estava pensando na quinta. Até aí tudo bem. Mas porque ela tinha viajado, tal, veio aqui e não trouxe, ela disse que queria me dar o presente e tal, e esqueceu na loja dela. Aí eu não fui atrás do presente, mas eu passei em frente. E toda vez que eu passo, que eu vou para esses lados, eu passo na frente da loja dela, eu paro para conversar se assim ela não estiver ocupada. E ela não estava. Aí eu falei assim, foi bom você passar aqui. Eu peguei e falei assim, fulana, eu não vim aqui buscar a lembrancinha. É porque eu vou ali no hortifruti, mas agora eu estou desanimada. Tava um calor e eu tô com dor na coluna ainda e eu vou voltar para trás. Eu não vou lá. Aí ela pegou, me deu o presente assim, olha para você ver. Vai sim. E gente, do lugar que eu estava até o hortifruti,
Não daria nem 4 minutos, nem 5 minutos, é uma coisa rápida. Então, se o semáforo, né, dessa praça tivesse fechado, eu demoraria uns 5 minutos. Aí você, não, aproveita, é ali, aproveita que você está aqui, Patrícia, vá. Ela me deu esse impulso e eu falei assim, então tá, eu vou lá sim. Nossa, aproveita que tá tudo novinho lá, então deixa eu ir. E nesse caminho, gente, olha para você ver o que o meu mentor fez comigo. E nesse caminho eu fui andando tal, e eu atravessei, né, uma calçada para outra, e na outra tinha o semáforo, né, e tem uma praça, né, um canteiro central, que fica ali um ônibus ou uma guarita móvel da Polícia Militar que fica lá. E eu fui assim, até arrastando a sandália. Gente, sério mesmo, arrastando aquela preguiça. Mas aí, no meio do caminho, antes de chegar perto nessa guarita, dessa praça, que estava muito próximo, veio um pensamento na minha cabeça assim, nossa, e eu não dei importância, mas foi muito rápido, coisa de segundos. Fez assim, eu poderia ganhar um abraço ali em frente à guarita da Polícia Militar, assim, do nada, assim, passou. E eu não dei importância. Travessei a primeira calçada. Quando o semáforo estava fechado para pedestre, esperei um pouquinho, abriu. Na hora que eu atravessei, que eu estava em frente, que eu estava caminhando para frente da guarita, eu vi essa pessoa que eu estava pensando na quinta-feira à noite, com os braços abertos, assim, para me dar um abraço. Ela falou, Patrícia, que saudade. E eu fiquei assim, anestesiada. Não é com o decorrer da situação da mensagem que o mentor passou, não. Eu tava assim, gente, eu pensei nessa menina, nessa aluna, ontem. Aí ela falou assim, me deu aquele abraço apertado. E eu tava naquela preguiça, naquele abraço apertado. E ela falou assim comigo, eu estava comentando de você para minha irmã. Estava falando de você para minha irmã, de quando você pegava gente para sair para treinar, para fazer isso, e você sempre me colocava no meio, apesar de pouco tempo de ter entrado na escola. E então era aquela panelinha, e eu fiquei calada porque não era panelinha. E também eu nunca falei isso para os meus alunos. Eu levava aqueles que estavam que estavam melhores para executar aquele trabalho. Então, e eu coloquei ela porque ela pegou muito rápido, o feeling pegou muito rápido, então eu enfiava ela no meio da turma para ir. Mas não era uma panelinha, mas eu não queria desmanchar esse sonho dela. Tá, me deu um abraço, troquei telefone, nossa, que bom, tal. Eu ontem à noite, eu tava conversando. Aí vem, gente, por que eu não perguntei o horário? Porque é troca de energia, troca de pensamento. Você deixa pra lá. Eu não tava com preguiça de descer, eu não estava com preguiça de ir no hortifruti comprar fruta. Depois daquele abraço, tchau, tal, pegou meu telefone e seguimos nosso caminho. Eu falei assim, gente, essa menina estava pensando em mim ontem e eu pensando nela. Certo. A preguiça sumiu, eu esqueci, sumiu. Aí, como eu já falei com vocês, a maioria dos meus inscritos, eu uso 3 óculos. Eu estava com esse óculos que é o principal, esse aqui que eu uso, tá? Para longe. E ele é muito forte. Ele estava empenado, assim, ó, torto. E eu estava vendo umas coisas, a visão estava tendo distorção. E só tem uma loja que eu confio para arrumar o meu óculos, para desempenar, dar uma limpeza ali. Aí o que aconteceu? Eu saí da calçada que eu do hortifruti para ir rápido, voltar rápido, porque eu estava com preguiça. Eu esqueci do hortifruti, travessei para o outro caminho, para outra calçada, desci um pouquinho, levei o meu óculos, chegando lá,
Para quem tava correndo, tava com preguiça. Chegando lá, tinha uma pessoa na frente, esperando. Aqui, menina que arrumou o óculos, falou que ia demorar 10 a 15 minutos. Eu ainda sentei, naquele calorão, sentei, tirei o óculos. Eu falei assim, eu tinha que ir lá, ali naquele hortifruti ali. Então você vai lá enquanto eu acabo aqui. Mas eu preciso de ir de óculos, porque realmente eu não tenho condições de sair andando sem o óculos. Fui lá, eu não comprei a fruta, eu comprei outras coisas. E na volta, aí eu fui lá na ótica, aí a menina tava terminando, eu fiquei mais 5 minutos, depois fiquei mais 10 minutos, ela arrumou meu óculos, coloquei o óculos, desde eu vim pra casa, não fiz. Aí tem na frente a câmera, tem uma barraquinha de uma mulher que vende flores, né, plantas, e eu sou louca com flores, rosas, essas coisas. Então, como uma boa libriana, fiquei em dúvida se eu levava a amarela ou se eu levava a rosa mexicana, que ela falou, importada, toda pintadinha, se eu levava isso e fiquei lá. Leva, não leva, trouxe, comprei. E ainda que eu tava com pressa e com preguiça, eu esqueci totalmente. Ainda passei numa lojinha que tem lá, mais pra frente, de bijuteria, com uma ótima libriana, né? Lá, comer de errar, olhando essas novidades, eu levo isso, eu não levo. Levei. Menina, eu vim com sacolada. Sacolada que eu faço assim, de coisas, né? Assim, que eu não iria fazer. E aí, quando eu passei, dei um tchau para essa minha cliente na frente da loja que ela estava ocupada e vim embora. Quando eu cheguei em casa, que eu fui perceber tudo. Cheguei em casa suada, cansada, mas fiz tudo aquilo que eu não estava planejado, que eu estava com preguiça. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha dos meus mentores. Eu tava com preguiça de fazer, eu ia voltar para trás. Eu fui na loja, aí que eu fui lembrando, eu fui fazendo um esforço, falei, gente, olha o que um abraço fez comigo. Olha a energia sincera que eu recebi dessa ex-aluna. Eu fiz coisas hoje, eu falando comigo sozinha, que jamais eu faria de tão desanimada que eu estava. Mandei arrumar meu óculos. Não estava no planejamento comprar planta rosa, não estava no meu planejamento comprar legumes, né, outras coisas, não estava no meu planejamento passar numa loja de bijuterias, comprar aquilo. Não estava. Essa menina, essa mensagem que eu recebi, menos de 50 metros dela. Menos de 50 metros dela, eu tive eu poderia ganhar um abraço em frente à guarita. Eu não sei por que foi em frente, e foi em frente. Eu não dei importância para aquilo antes de chegar e encontrar com essa ex-aluna. E essa aluna é o mesmo nome da minha cliente, da loja, que tinha falado, Patrícia, deixa de preguiça e vai. E olha o tanto de coisa que eu resolvi. E inventei também. E cheguei bem, cansada, mas bem, com alto astral. Gente, foi um pequeno movimento que eu fiz. Que me trouxe essa, sabe? Essa vitalidade. Naquele dia que eu estava tão cansada, eu nem lembrei da minha coluna. Fui lembrar dela depois. Então eu estou trazendo esse assunto particular, uma coisa minha, que eu não estou nem aí para quem reclamar, eu não tenho nada a ver. O que eu tiver que falar de mim eu falo mesmo, ou então eu deixo que os outros falam. Então eu estou falando para vocês o seguinte, que a gente está passando por essa transição, está vindo avisos para gente, através de música, de letra de música, através de muita coisa, de números repetidos que você vê, não dá importância, através de uma borboleta, de uma coriça, de um passarinho, de uma pena. Gente, os nossos mentores, ele está tentando cutucar a gente de tudo quanto é jeito, porque eles são caridosos, Deus é amor, nosso irmão Jesus é amor, eles estão tentando avisar. Gente, nós estamos na última chamada. Eu não estou na lista das boazinhas que vai subir no plano, no nosso lar. Não estou ainda, mas eu quero pelo menos passar menos tempo
num umbral que é terrível. É terrível. Vou falar assim, nas zonas umbralinas. É terrível, que eu já estive em desdobramento lá, pelo menos umas 3 vezes, e que um dia eu vou contar para vocês, tá? Então, eu tô tentando melhorar, e para que eu possa fazer essa reforma íntima, eu tenho que ajudar. Só quando eu não estou bem que eu não posso passar energia negativa para vocês, quando eu não estou bem. Então vamos atentar, vamos olhar para o outro, porque eu fico imaginando assim, se aconteceu isso comigo na sexta-feira, você já pensou se eu tivesse passado numa frente da lotérica, falado assim, eu podia tanto acertar uns números aqui, eu vou entrar aqui, vou jogar, podia tanto acertar uns números da loteria e ganhar uma bolada, porque eu vejo, e não é errado, não, o errado é o mau uso dele e você deixar se dominar. Eu vejo muitas pessoas clamando por dinheiro. As cartas aqui, porque tem espíritos, tem a espiritualidade, tem mentores, tem entidades que gostam de moedas de ouro, que vêm com as moedas. Tem especialistas, tem que agem no amor, no trabalho, e tem aqueles do dinheiro. Entendeu? Então, grita muito, às vezes quando eu falo assim, gente, é abundância. Mas eu queria falar assim, vocês vão ficar ricos. Vocês vão ficar milionários. Eu tenho até medo de passar com essas palavras. Você entendeu? Porque eu tenho a noção de que o que vocês fariam se vocês ganhassem aí esses milhões na loteria ou ganhassem numa herança? Qual é a primeira coisa que nós iríamos fazer? Entendeu? Muitos aí eu sei que ia responder que tem condições ou talvez que não tenha. Eu sou uma dessas que talvez eu não teria. Então, uma bolada daquele dinheiro que não acaba mais. Entendeu? É porque eu vou ajudar uma entidade, vou ajudar pobre, vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano. E eu falo para vocês que é mentira. Você sabe qual é a primeira coisa que a gente iria fazer se a gente ganhasse bolada? Mas muito, 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 muito mesmo. A gente sabe qual o primeiro lugar que a gente ia olhar e dar a maior importância? O nosso umbigo. Só eu, e arrogância em cima de arrogância, pisando aqui, só porque eu tô por cima, sobe no cérebro e deixa o dinheiro dominar, a situação se dominar. Eu clamo assim, gente, toma cuidado, a colheita, olha, saiba pedir. Entendeu? Então a gente tá naquela coisa de querer ouvir só elogios, somente elogios. Gente, atentemos assim para as pessoas pessimistas. Eu ouvi isso na palestra. Pessimistas. Os pessimistas quase sempre estão certos. Quase sempre. Mas nós precisamos deles, do pessimista. Porque é eles que nos dão a oportunidade de aprimorar naquilo que a gente deseja. De fazer melhor. O pessimista, ele quase sempre acerta. Ele fala assim, o seu negócio não vai dar certo. Não dá. Você não vai ter dinheiro. Não tem. Ele desanima você. Ele desanima e nós precisamos dele para fazer o contrário. Para aprimorar aquilo que o pessimista. Todo mundo deve ter um pessimista. Porque o resto, gente, pessimista é insuportável, né? Pelo menos para te dar engrenagem, força para ir em frente. Porque o pessimista ele pode até quase acertar, mas é o otimista que faz história. O pessimista não faz história. Entendeu? Então, quando eu falo para vocês, gente, eu não estou aqui para fazer uma previsão do futuro e nem adivinhação. O futuro depende da gente, do movimento que a gente faz para alcançar, tá? Qualquer movimento. Agora, também movimento não é para só coisas materiais. Um movimento para a reforma íntima que nós estamos precisando.
e entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente não está dando importância. Agora, por que que eu pensei nessa menina, nessa ex-aluna? Por que que eu tive aquela, antes de chegar, poucos metrinhos assim, de chegar em frente a essa guarita da Polícia Militar e falar, e eu pensei assim, nossa, eu podia ganhar um abraço e já ir encontrando com a menina com braços abertos, com a ex-aluna conhecida, e me deu aquele abraço, aquela energia. Eu ia direto no hortifruti, não fui, atravessei a rua, não sei, eu arrumei não é confusão, uma solução ali, que eu fiz coisas que eu deveria estar fazendo, mas por desânimo, e adianta, tá bom, eu andando assim, torta com os trens assim, e não dei atenção. Você acha que isso é quê? Foi coincidência? Isso não foi coincidência, não foi. Foi meu mentor atendendo o meu pedido, que lá no meu subconsciente eu precisava de energia. E usou essa menina, pôs essa menina no meu caminho, porque ela já estava predestinada, eu estava predestinada a encontrá-la na sexta-feira, porque um dia antes já estava pensando nela e ela pensando em mim. Agora, não sei se coincide os mesmos horários. Entenderam agora? Olha para você ver, tá vindo, eu não sei qual é a religião dela, se ela acredita nisso, se é por acaso, ou é coisa dele, não sei. E eu não passei isso para ela. Eu falei assim, eu tava pensando, eu fiquei assim, atônica, assim, gente, só lembra, mas eu não lembrei do abraço. Depois que eu cheguei em casa, eu falei, gente, eu fiz tanta coisa que eu não ia fazer, porque a energia, trocas de energias. Gente, cuidado com o pensamento, nós temos, eu me incluo nisso, termos aquele cuidado com o pensamento. Você está entendendo? O pensamento tem uma velocidade agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, da luz. Nós somos o que pensamos, o pensamos que somos. Abalamos com muita coisa. Muita coisa. Gente, se eu pudesse ficar com vocês aqui contando para vocês coisas que eu sei, verídico, né? Coisas mesmo para vocês, e eu sei que vocês têm muito aqui contar também, porque eu aprendo com vocês, e eu falando para vocês, eu estou falando para mim, porque tá chegando o dia, eu converso somente com vocês e com os clientes, quando elas vêm e tal. No domingo é o dia que eu fico sem falar com um encarnado, eu fico em silêncio. Às vezes eu acho bom, às vezes eu acho ruim. Eu não vejo um encarnado, uma pessoa, eu fico trancada. Entendeu? Então, e eu fico muito pensativa. Então, essa forma de trocar informações, de conversar, de escutar a espiritualidade, chamar a espiritualidade para vir aqui para cada signo, é de uma importância muito grande para passar para vocês, além disso, das outras coisas, passar para vocês o que eles querem dizer. Agora, não adianta a gente estar bem só quando está bem. A gente tem que tentar ficar melhorzinho na hora que as coisas vão mal também, tá? O negativo ele tem que existir para nos impulsionar, para nos empurrar. O Cristo nos pede 2 movimentos. Aqui que eu venho falando com vocês, 2 movimentos. Despertar e levantar. O resto, Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ajuda. Se você fizer esses 2 movimentos, levanta-te e vá, desperta-te, levanta-te. Isso aí deixa na mão de Cristo. Agora, tem pessoas que estão sentadas, eu posso falar também que em alguns casos eu também estou sentada pedindo que as coisas caiam do céu. Ou é uma pessoa, tem pessoas que é tão otimista, mas tão otimista, que emanam tão assim o otimismo, que realmente deve cair no colo sem dar um movimento, né? A gente não está aqui por acaso. E se nós tivermos a oportunidade de voltar nesse planeta Terra, entendeu? Nós temos que bater o joelho no chão. Eu vou procurar,
ando muito esquecida mesmo. Tô fazendo tratamento e tal, aquela coisa toda, porque esse negócio que veio aqui comigo realmente é barra pesada, mas eu estou ótima, mesmo com essa barra pesada, que eu melhorei muito, que eu já passei uma semana de cama, tal. Eu vou ler ele de novo e vou trazer informações que está acontecendo agora para vocês. Preste atenção, doe seu tempo. Vocês, às vezes, eu falo assim, eu já ouvi isso da minha mãezinha e já ouvi também de outras pessoas, que eu não me lembro o nome agora, mas só lembro da minha mãe falando de uma coisa que ela viu na televisão, né, de uma mãe que fez uma coisa com um recém-nascido. Ela achou aquilo tão, e a hora que a minha mãe era muito tranquila, tão absurdo, que ela falou assim, meu Deus, a gente tem coragem, é pra mãe que tá fazendo isso, que fez isso. Por quê? Quando ela, né, porque a mãe era católica, um pouquinho puxada para o espírito, sim, ela era muito sábia. Quando ela morrer, minha filha, e Deus chegar para ela e perguntar, o que fizeste com a filha que eu te confiei? O que essa mulher vai falar para Jesus? Ou para Deus? Sim, eu tentei matar, eu joguei na água. Isso vale para algumas pessoas. Eu não estou julgando essa mulher. E a minha mãe não estava julgando. Minha mãe ficou preocupadíssima com essa mãe. Eu ouvi uma palestra sobre isso também. Que a gente tem que prestar contas. Porque a gente não veio aqui, eu não pedi para nascer. Não tem essa música? Nós pedimos sim. Nós imploramos sim para nascer. E para seguir. E o contrato que nós deixamos lá no plano espiritual, será que nós estamos cumprindo ele de acordo? Ou pelo menos 2%, eu não quero falar nem na metade, 2%, porque nós assim, nós vamos desencarnar, sim, paciente não, desencarnar. E a hora de conferir lá no livro que nós assinamos? Porque a gente vem com um propósito. E a gente tem como mudar o que nós deixamos lá? Tem. Com total responsabilidade, que até lá tem livre-arbítrio no plano espiritual, principalmente aqui na Terra. Agora, cabe a nós mudar o curso desse compromisso com responsabilidade. Então, tem pessoas, o tempo está correndo, tem pessoas que não fazem o tempo, tem pessoas, não, nós não fazemos o tempo, nós estamos correndo, nós estamos fazendo coisa, não estou olhando para o lado, para a pessoa que está sofrendo daqui e dali, nós não estamos fazendo isso, gente. A gente está esperando o outro fazer por nós ou nos dar a oportunidade. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Nós não podemos esperar acontecer o pior, sabe? Eu queria falar uma coisa aqui que tem todo sentido, o meu modo de pensar, tá? Da minha maneira, que tem todo sentido, porque eu fui juntando uma coisinha ali, que eu sofri tanto aquela coisa, mas eu não vou falar, porque isso é puxado mais para o lado, que eu falo assim, político, e eu não quero fazer isso no meu canal, eu não preciso disso, né? Mas basta saber por que houve aquele desencarne de aquela coletividade, aquele tanto desencarne com aquela Covid, né? Aquela doença que abalou muitas pessoas. Por quê? Você acha que todo mundo tinha chegado a hora de ir mesmo? Eu falo para vocês, muitos chegaram a hora, muitos tiveram que passar por isso. E também tem a parcela de muitos que não precisavam ter desencarnado daquele jeito. Então eu pergunto, a conta vai para quem? Você entendeu? Porque às vezes nós proporcionamos a nossa ida antecipadamente fora de hora.
E quando chega a hora, eu vou te falar. Eu penso assim, se Deus, um espírito mais evoluído, chegar aqui, um mentor, falar assim comigo assim, ô Patrícia, você vai desencarnar hoje. Será? Qual será a minha reação? Eu vou pedir pelo amor de Deus, João. O amor que você tem em Cristo, eu não quero morrer agora não. Por amor à vida, talvez é porque eu tenho que quitar as minhas dívidas. Porque eu não fui fácil na encarnação passada. Eu preciso quitar essa dívida. Eu preciso melhorar um pouquinho. Eu preciso ter menos mágoa. Não guardar. Fazer o que a minha mãezinha me ensinou, que eu ainda não consegui colocar totalmente em prática. Filha, joga, minha mãe falava isso, joga pro mato, minha filha. Amanhã é outro dia, amanhã é outra situação. Tudo vai dar certo. Gente, eu não esqueço dessa frase. Não esqueço. Então, quando ela me via nervosa, aquela coisa, aquela confusão, gente, é só mãe mesmo, de verdade. Eu não estou falando que existe mãe de mentira. Entende cada filho. O amor dela não é igual. Não. Minha mãe um dia me falou isso. Que eu perguntei, muito egoístamente, falei, mãe, de quem a senhora gosta mais? Fulano, cicrano ou eu? A senhora gosta mais de mim, me ama mais? Ela virou e falou assim, eu amo cada um à sua maneira, do meu jeito, o meu amor é diferente. Você tem uma personalidade, Patrícia, fortíssima. Ela falava, você é volúvel. Gente, era engraçado. O fulano de tal é assim, eu amo assim mesmo. Eu amo todos. Individual, eu amo. O meu amor é esse. E ela falava muito isso. Joga pro mato. Eu ainda não aprendi a julgar tudo, eu tô julgando aos poucos. Então, eu tô tentando melhorar. Eu peço a ajuda de vocês para melhorar. Eu não tô aqui pedindo dinheiro. Eu aqui não tô fazendo uma vaquinha. Se for preciso, eu faria para alguém. Sei lá, não sei que eu ainda tô forte com esse problema que eu tenho. Eu acho que eu ainda dou conta de trabalhar. Sento aqui. Eu não tô cobrando de vocês. Mas eu só tô falando, eu estou cobrando respeito. Eu sento aqui. Como qualquer outra médium intuitiva sensitiva. Eu sou daquela de me jogar de corpo e alma. Porque quando eu acabo de meus trabalhos espirituais, não só aqui na plataforma, como em outros locais, eu me jogo. Eu sou, e já pediram os meus mentores, calma, eu sou de me jogar em qualquer coisa. Na minha profissão que eu escolhi, graças a Deus, que eu gostava, que eu gosto, eu me jogava tanto que hoje eu estou colhendo talvez essas dores. E nossos tropeços, as nossas mazelas, os nossos erros, não bote culpa no capeta e nem tampouco nos mentores, nos obsessores, porque muitas vezes, somos o obsessor dos obsessores. Às vezes tem um obsessor ali, quietinho no canto dele. Basta a gente fazer uma coisa errada, ter um pensamento esquisito, meio torto, para atrair ele. Ou às vezes nós estamos até importunando. Se a gente é pessimista, negativo, isso tudo, e ele também é. Então ele está procurando nosso irmão, os obsessores, são os irmãos. Por enquanto eles não encontraram a luz. E nós temos a oportunidade de estar aqui na Terra, estar aqui nesse planeta, e não fazemos. E ele tem a conta dele para pagar, e a gente ainda perturba ele. Eu tô falando, muitas vezes a gente coloca a culpa, eu falo que eu coloco a culpa, se a gente só pode ser coisa de obsessor isso, eu tô obsediada. E às vezes a gente que dá a abertura, a gente que chama, a gente tá chamando. Vocês estão entendendo o grau do negócio? Então, é isso, amores.
garganta seca. É isso que eu queria falar para todos os signos. Eu não sei qual é o título disso que eu tô falando, que eu colocaria, mas eu gostaria que vocês, cada um de vocês assistisse. Libra, Escorpião, Sagitário, Peixe, todos. Gente, eu falei hoje para Capricórnio, tardiamente, Capricórnio e Gêmeos, sabe por quê? Porque eu não dei conta de fazer esses dois signos. Não é porque o signo é ruim, as pessoas... Não, é eu. Eu falei assim, eu preciso. Eu tentava, dava errado, não saía o som, não saía nada. Tava dando errado. Depois eu fiquei com uma crise de rinite e aquela coisa toda. Essa luz aqui, ela me incomoda. Você vê que eu troco de óculos. Eu estou com a roupa preta. Muitas dizem, roupa preta não atrai boa sorte, mas eu vejo muita gente com azul, com roupa de cores azul bebê, verde água, verde folha, rosinha, branquinho fazendo maldade. Você entendendo? Então, quer dizer, a minha roupa, a minha blusa preta, azul escuro, seja ela qual cor que for, não deve interferir no meu caráter. Ok? Poderia estar com a blusa aqui cheia de caveira. Mas o meu caráter, a cascaveira tem um poder só se você deixar. Entendeu? Então é isso que eu quero passar para vocês e que vocês passassem para mim. Então eu peço o quê? Eu peço gratidão, eu peço ajuda, ajudar vocês. Eu ajudando vocês, vocês estão me ajudando. Eu peço muito a Jesus isso. Às 18 horas, a minha mãe sempre falava, filha, às 18 horas é a hora da Ave Maria. Às 18 horas é a hora de todos os anjos. Eu cravei isso na minha vida. E aí, antes eu ficava atento para as 18 horas, né? Às 6 da tarde. Mas depois, automaticamente, eu não estou nem lembrando de 6 horas, 18 horas. Automaticamente, eu já aprendi, a espiritualidade já me dá um cutucão. Já olho quando falta 15, falta 5, falta 6. É a hora de eu preparar. Estejam onde eu estiver, fazendo o que estiver fazendo, as minhas orações e lembrando aquelas pessoas que precisam de energias. E eu também me coloco nesse livro, nessa lista de reza de orações. Gente, a oração, seja ela de uma mãe ou de uma mulher que não tem filhos, mas que tem sim uma essência de uma mãe, uma oração de uma mãe. Minha mãe que falava isso, minha mãezinha, ela arrebenta a porta dos céus pedindo pelo seu filho. Arrebenta. Uma oração de uma mãe, quando ela bate o joelho ou ela senta, ela ora com aquela verdade, que ela pede Jesus pelo seu filho. Essa oração chega lá, sabe como? Como um vulcão, arrebenta, chega no ouvido do nosso Pai. No ouvido direto, sem recado. Ele vai reto, essa oração. Não precisa passar por ninguém. Por ninguém. Não estou isentando os santos, a mentoria, nada disso. Mas uma oração de uma mãe, ela vai reto, direto. Entenderam agora? Então é isso que eu vim falar para vocês. Um pouco de mim, um pouco do que acontece e como que é. Que tem muita gente que pensa, como que é essa... Gente, como que é, eu não sei. Cada um sente de uma forma. Só sei que todos são médios. Todos têm uma intuição, todos têm uma história, mas fala que é por acaso, por sorte e tal. Que seja. Dê os nomes aos bois. Não é mesmo? Mas eu me dou o direito de mudar, de aprimorar, de ter outra opinião das pessoas, né? Então, a minha mãe sempre me ensinou isso. E sempre falava, Patrícia, você é ao contrário do que as pessoas pensam. Eu falei assim, mãe, isso é negativo? Ela falou assim, não. Você pensa ao contrário para acertar, acertar o alvo de algumas coisas.
Porque não é a primeira palavra. Quem me conhece sabe. Nada me impede de fazer certas coisas assim. Não é a primeira palavra que me convence, não é a primeira imagem que me convence. Não, eu sou difícil, gente. Eu tenho escorpião e peixes no meio aqui. E a personalidade, muito difícil. Não difícil não, mais ou menos, porque eu tô melhorando. Eu juro que eu tô. Eu tô pelejando. Mesmo, que peleja, cara. É tipo assim, antes eu falava assim, quando eu chegar, sair, eu desencarnar, passar pelo umbral e for resgatado, olha o meu pensamento, cara. A primeira coisa que eu vou perguntar lá é por que disso. É porque aqui, aí tem hora que eu mudo, eu tenho uma lista para falar, sem pensar que eles também têm uma lista. Você aqui, ó, você assinou aqui, você falou que queria vir assim, queria vir assado, queria fazer isso, queria aquilo, você não fez nada. Você pediu para se reencarnar no meio de pessoas que você fez mal, talvez, ou bem demais. E nós estamos num estado planetário assim que está tão aguçado que tem pessoas que já estão vendo o que foi no passado, na vida passada, sabia disso? Quais foram as reencarnações passadas? Quando você vê uma criança de 5 anos, de 2 anos fazendo coisa assim, gente, ai menina pequena. Gente, eduque. Criança não tem livre-arbítrio. Os pais têm que cuidar os responsáveis, que têm que direcionar. Aquele espírito antigo, ó. Só porque está, por enquanto, no corpo de uma criança. Mas é um espírito antigo. Não pensa que criancinha tem espírito de criança. Não. É um espírito que habita, por enquanto, que está habitando no antigo. A gente não sabe de quantas gerações, de onde que ela veio. Então a gente tem que fazer por onde. Olha, o trem está estacionado. Eu vou contar um dia, com o tempo, sobre a lua, gente. Eu sou fascinada com a lua cheia, então principalmente. Acho que vocês aí procurem saber. E esse livro eu vou procurar, porque eu sei que eu doei ele, muitos livros, e esse livro principalmente eu vou comprar. Eu vou tentar lembrar o nome que está acontecendo e eu vou ler para vocês aqui o que está na lua. Que eu fico em dúvida, será que eu fico embelezando a lua, encantada com a lua ou não? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui. E um detalhe, eu tive a informação do desencarne da minha mãe através de uma música. Eu fiquei chocada. Do nada, a espiritualidade veio. E depois eu vou te contar como foi meu encontro, né? Claro, o meu sonho. Eu vou falar em sonho com Chico Xavier. Nossa, eu me arrependo tanto quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Aquela criatura divina. E eu não fui. Então, mas eu tive contato com ele, acho que foram 4 vezes. Um sonho, depois não, porque ele dizem que está na crosta da Terra, porque ele se recusou depois a ir para um plano e tal, assim, para ajudar. Ele ainda continua ajudando. Eu não sei essa informação, porque ele me ajudou muito. Muito. Tá? Então era isso que eu quero falar com vocês. Queria falar com vocês, assim, um papo legal. Um papo. Chá, né? Um chazinho legal, um café, não sei. É isso que eu queria falar com vocês. E a partir da manhã, que é hoje, eu estou na madrugada de sexta para sábado. Não sei quantas horas. Eu começo tudo de novo. Eu vou tirar os 12 signos. Deus vai me dar força para isso. Que o meu olho aqui, ó, já está começando a fechar. E mesmo as luzes não estando direcionadas para mim. Essa luz aqui, se eu acender, acabou. Ui! E meus olhos começam a fechar, irritar, entendeu? Porque eu não posso com luminosidade de jeito nenhum. E também não seria... Ai,
educado, eu vim aqui de óculos escuros para falar com vocês. Estou falando eu. Quem vai, faz isso, não tem problema, tá bom? Eu vou começar amanhã, hoje, depois do meu descanso, repor as energias, né? E volto para vocês. Beijo para vocês. Muito obrigado pelo carinho dos meus inscritos, que tenha me ajudado muito. Sabe, eu queria bater uma meta, tá? De 100 mil inscritos. Queria, não, eu quero. E quem vai me ajudar são vocês. 100 mil. Se chegar em 100 mil, tá bom. Não preciso mais, não. Ah, porque você vai ganhar a placa? Não, é por causa disso, não. Eu queria. Porque eu sou fascinada com o número 100. Porque ao contrário, ele dá o 01. E o 1 é o começo, é o meu começo. O 1 sempre é o meu começo. E o 10, né? 0. 10 é o máximo que eu posso chegar. A nota máxima. Muito obrigada. Gratidão, gratidão, tá? Eu não sei qual título que eu vou colocar para esse vídeo, se vocês tiverem paciência de ouvir. Olha, é muita coisa que eu sei e que vocês sabem também. É uma troca. Eu queria falar muito mais para vocês aqui. Contar coisas assim, ó, escambrosas. Mas aí, quando eu fizer a previsão dos signos todos, eu vou de novo fazer aqui a minha ida ao umbral, que a minha mãe encarnada, né, pediu para que ela me perguntou uma coisa sobre uma pessoa. Minha mãe era muito discreta e eu tive que ir ao umbral, assim, acompanhada com, né, dos mentores, para pegar informações e trazer para minha mãe, para vocês verem. É aterrorizante, misericórdia, mas eu, contando eu pego leve, tá bom? Muito obrigado, bom dia para vocês, um ótimo final de semana e até hoje ou amanhã, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. Muita gratidão e obrigada.